Boa tarde, bem-vindos ao seminário do Visgraf. Hoje vai ter uma palestra especial, num dia especial, né? Nós convidamos o João Paixão para falar sobre visualização e redes neurais. Então, João. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Tem lugar para ficar? É sempre bom vir aqui falar com o pessoal do RIM, porque a gente, às vezes, na UFRJ, acaba passando um tempo sem visitar vocês. Então, obrigado. Na verdade, eu vou fazer uma palestra aqui que não sei como é que vocês estão fazendo o seminário esse semestre, mas é um pouco mais informal. A gente vai... não vão ter grandes provas matemáticas aqui, mas eu queria levantar algumas perguntas e eu acho que a parte interessante é se a gente conseguir conversar um pouco sobre as visualizações e interpretações diferentes depois da palestra. Então, eu quero mostrar para vocês, são trabalhos diferentes, alguns eu estou participando, outros são só trabalhos que eu achei interessantes para mostrar aqui. Eu gostaria que, não sei se com a gravação, se vocês podem fazer perguntas no meio, mas, por favor, me interrompam se tiver alguma dúvida. Tá? Então, só para saber um pouco quanto o pessoal aqui já está trabalhando com redes neurais, com aprendizagem de máquina. Tem todo mundo, a maioria. Tem pessoas que nunca viram. Todo mundo já viu um pouco? Sim? Tá. Então, a primeira parte eu vou tentar passar um pouco rápido, mas se tiver dúvida, avisa aí. Então, vocês já fizeram as definições básicas, gradiente descendente, redes neurais profundas. Isso aí foi ou não? Só para ter... Está todo mundo balançando a cabeça? Eu não sei o que vocês fizeram. Então, bom, vamos só passar pelo basiquinho aqui, só para a gente acertar algumas coisas. Então, vou começar só falando do problema de classificação, para começar a palestra aqui hoje. Vou começar com o problema de duas classes básicos, onde você tem essencialmente uma nuvem de pontos de uma classe e de outra. Vou representar, às vezes vou representar como pontos, às vezes vou representar como uma variedade, um conjunto de pontos contínuos. Tá? Então, no problema de classificação, né, a gente pode fazer a pior classificação possível. Então, fazer uma classificação linear, né, a gente sabe que essa é uma péssima ideia. Então, normalmente, estou tentando enxergar uma rede neural como simplesmente achar uma função que consiga fazer essa separação e depois eu vou tentar achar algum limiar para fazer a divisão entre a classe azul e vermelha, né? Então, aqui nesse caso aqui, a gente está usando uma função de sigmoide e meio para fazer a divisão. Tá? Então, a maneira clássica da gente pensar na rede neural é como tentando achar essa função. Né? E aí a gente tem alguns elementos normalmente básicos. Aí você escolhe qual é a dimensão do seu dado. Então, aqui eu estou chamando de dimensão. Você tem alguns parâmetros, você tem uma transformação linear, uma transformação afim, que vem daqui para cá, e aqui, dentro desse nó, você está aplicando alguma função não linear pontual. Né? Isso aí a gente está tranquilo? Por favor, balance a cabeça, só porque eu não sabia mais ou menos como é que vocês estão. Tá? Então, o jeito clássico da gente enxergar. Tá? Aqui essa rede literalmente não tem uma camada escondida, é só uma camada, só a entrada e a saída aqui, uma função linear. Tá? Então, é assim que a gente está vendo. O próximo, para tentar achar essa função, a gente usa a maneira clássica uma das maneiras mais ingênuas de fazer, você tentando otimizar a função, pode ser com gradiente descendente, por exemplo, tá? Você tenta achar um mínimo local e espere que isso esteja legal. Né? Então, só para a gente fixar algumas coisas, né? Então, de vez em quando eu vou querer visualizar
no mundo dos parâmetros, onde eu tenho o parâmetro da rede aqui, o parâmetro aqui e a função custo que eu estou tentando minimizar. Tá? E, de vez em quando, eu vou querer enxergar a otimização em cima dos dados. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é a solução da classificação linear no mundo dos dados. Então, a gente vai tentar explorar, às vezes, essa interpretação aqui, às vezes tentar explorar aquela interpretação ali e olhar esse problema de maneiras diferentes. Tá? Então, só botando mais uma camada aqui para complicar um pouco as coisas. Tá? Então, eu posso botar mais um nível de não linearidade. Tá? Eu vou criar funções diferentes e eu posso conseguir fazer classificações um pouco mais interessantes. Tá? Então, aqui, de novo, eu tenho minha transformação linear ou transformação afim. Depois eu tenho uma função não linear pontual aqui, mais uma transformação linear e afim aqui e outra função não linear no final. Tá? E eu consigo fazer coisas mais interessantes assim. Tá? Então, essa é a visão que todo mundo aqui tem. Então, estamos criando a rede neural nada mais é do que uma grande função que você está fazendo com certas composições. Beleza. Tá? Então, maneira clássica de pensar. Então, temos esse F aqui que a gente está procurando. Tá? Beleza. Então, como é que a gente pode pensar em outra maneira de ver esse problema? Como é que a gente pode repensar um pouco a rede neural? Tá? E essa aqui pode ser uma reinterpretação comum para vocês. Tá? Então, em vez de enxergar tudo isso daqui como uma função, tá? Você vai pensar em pedaços. Você vai pensar o que está acontecendo aqui, primeiro, tá? E aqui. Tá? Então, aqui, o que a gente vai pensar aqui? Que, na verdade, não temos uma função como um todo, mas, na verdade, é só uma transformação do conjunto de dados, daqui para cá. Tá? A gente vai separar e chamar isso aqui de transformação de pontos. Tá? E depois, você vai tentar fazer essa separação aqui linear do conjunto de dados. Tá? Então, na verdade, eu estou olhando a mesma rede neural que eu mostrei para vocês anteriormente, mas simplesmente mudando a visualização disso. Né? Então, aqui eu estou transformando os pontos de R2 para R2. Tá? Consegui achar uma maneira de transformar os pontos de uma maneira que eu consigo fazer uma separação linear. Tá? E, por último, essa camada aqui é que vai ser responsável por fazer essa separação. Perfeito? Tá? Só por curiosidade, quem normalmente pensa assim sobre uma rede neural? Não. Quem pensa que é uma grande função? Você? Tá. Tá. Isso a gente não mudou nada, simplesmente está repensando assim. Então, em vez de pensar no domínio, no contradomínio, você está falando que o que está mudando é o domínio naquele espaço. Tá? Então, vamos só para anotação, estamos reinterpretando a f de x como uma transformação e depois a classificação final linear. Tá? Nada demais. Tá? Tá? O que uma rede... E agora, só para entender muito o que essa transformação está fazendo, o que uma rede neural pode fazer, por exemplo, se ela tiver uma transformação afim e uma função não linear, vamos dizer, um tangente hiperbólico. Tá? Então, o que a gente está vendo nesse desenho? Primeiro, a transformação linear, que ela tem direito de fazer, né, até esse ponto. Tem a translação, que ela pode fazer. Então, temos uma transformação afim. E, por último, o tangente hiperbólico, que é a função que está no nó da rede neural. Tranquilo? Então, o tangente hiperbólico tem esse efeito aí no espaço. Tá? Não é muito intuitivo, né? Você tem que parar, você não consegue olhar para a função tangente hiperbólico e entender que ela está fazendo isso, mas a gente agora tem essa ferramenta aí para pensar. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Tá? Um conjunto um pouco mais esquisito. Tá? Então, a rede Valata, o que ela está tentando fazer? Tá? A gente está só rodando o mesmo algoritmo de antes, nada mudou. Tá? Ela está tentando achar uma posição que esses pontos fiquem para ter essa separação linear em volta. Tá? Então, nesse momento aqui ainda não tem, nesse momento aqui já tem.
Tá? Já tem uma separação que daria para classificar. Tá? Beleza? Mas aí são, mudar as palavras, tem que mudar as palavras aí. Desculpa, isso aqui é durante o treinamento. Tá? Então, eu estou tentando visualizar aqui o que está acontecendo durante o treinamento. Tá? Então, você começa na posição inicial, tá? E você vai desenvolvendo o gradiente descendente enquanto ele está achando o mínimo. Tá? E esse ponto final aqui é onde é o mínimo local. Tá? Tranquilo? Então, o que a gente vê é que o tangente hiperbólico consegue desfazer isso. Né? Então, essa aqui é interessante. Quando você olha para um dado um pouco mais entrelaçado, né, vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aqui é durante o treinamento. E aí ele tenta. Tá? E aqui ele não consegue. Não tem uma camada da rede neural não é suficiente aqui para desfazer essa bagunça. Né? Então, mas a gente queria entender isso como, por que isso está acontecendo e se a gente consegue prever isso. Tá? Então, acho que uma das minhas motivações é entender um pouco mais matematicamente esse problema. Tá? Não vou dizer que está claro ainda, mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Tá? Aqui é um problema que a gente pode parar um pouco e pensar. Tá? Nesse conjunto de dados, tá? O que vai acontecer durante o treinamento? Uma ideia? O que vai acontecer aqui nesse exemplo? Luiz, tá? O que vocês acham? Então, a gente tem direito de fazer tudo isso aqui. Tá? E é só uma camada, então a gente só pode brincar com isso. A sensação é que a gente só tem transformações contínuas para fazer. Né? Não tem jeito. Tá? Vamos ver. sem spoiler. Então, aqui de novo, durante o treinamento. Tá? Então, ele está misturando as classes, né? E não conseguindo essa separação, obviamente. Tá? A gente pensando em transformações contínuas podia, de fato, prever isso, né? Isso que a gente tem. O que está acontecendo, na verdade, né, é que essa transformação linear, tá? Lá dos últimos passos do treinamento, tá? A transformação linear está chegando a um determinante próximo de zero. Tá? Ela está ficando quase não inversível. Tá? Então, aqui que a gente vai ver essa mistura aí. E isso, de fato, é um mínimo local. Tá? A acurácia até que não é ruim. Né? Quando você olha a acurácia, nesse exemplo, não tenho de mão, mas a acurácia não é ruim. Tá? Mas não fez, de fato, o que você estava interessado em fazer. Tá? Beleza. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa adicionar uma terceira dimensão, tá? Para a rede neural para trabalhar. Então, a gente vai transformar os pontos de R2 para R3. Tá? Aqui a gente vai conseguir a separação linear, tá? Que a gente vai fazer aqui na última camada. Tá? Então, esse é o nosso sentimento de dimensões. Né? Então, precisamos de uma dimensão a mais. Tá claro? Beleza. Então, de fato, é só isso que você precisa. Tá? Então, aqui a acurácia é perfeita. Tá? Então, só para... Eu acho que todo mundo pegou o exemplo, mas imagina que fosse um D, seria essencialmente a mesma coisa, e agora você vai para 2D, você vai conseguir separar em duas dimensões. Em duas dimensões você consegue essa separação. Tá? Então, eu não sei se eu estou passando meio devagar, rápido, mas todo mundo tranquilo? Qualquer coisa, pergunta no meio. Tá? Então, uma pergunta que a gente se fez lá depois de... Essas visualizações aqui são do Christopher Olah,
lá da inteligência artificial da Google, né? Ele tem um blog com apresentações bem visuais sobre aprendizagem de máquina em geral. Ele é um dos criadores do site de Steel, se você conhece. E ele tinha esse blog mostrando essas ideias e a gente ficou interessado em saber. A sensação que a gente tinha aqui é que estava, de alguma maneira, tendo um overfit. Mas a gente não conseguia matematicamente desenvolver, pensar sobre isso. A gente estava tentando ver se isso aqui era uma situação de overfit. Tá? Então, e a pergunta que veio no ar é, a gente consegue visualizar quando uma rede está fazendo um overfit? Né? E a pergunta mais interessante ainda é como evitar e se essa interpretação visual dá alguma dica de como você deveria evitar esse problema. Tá? Então, essa é uma das nossas motivações. Dá para visualizar isso? Tá? Só um parênteses aqui no meio do caminho. Tá? Essa maneira de pensar em que a rede neural está simplesmente fazendo transformações do espaço, né? Ela já é conhecida há um tempo, mas então as pessoas, um outro exemplo muito bom de pensar sobre ela é quando você tem, não sei se vocês viram aqui, os autoencoders, né? Vocês viram? Os autoencoders é essencialmente a mesma ideia de transformações do espaço, né? A gente tem um dado em R3, tá? A gente vai tentar passar para R2 e depois voltar para R3 de uma maneira fiel, que ele preserve essencialmente os mesmos pontos. Tá? Então, o autoencoder também encaixa nesse mesmo tipo de visualização. Tá? Então, voltando ao problema original, né? Como é que a gente fica nessas situações? O que pode acontecer em R3? Tá? Os exemplos aqui na palestra são sempre dimensões bem baixas, só para a gente pensar um pouco. Tá? Obviamente, eu estou interessado em dimensão alta. Mas o que pode acontecer aqui? Né? O que a gente precisa? Como é que a gente sai dessa? Esse é o mesmo problema que a gente tinha antes, agora em R3. Né? Então, a gente pode, nesse caso aqui, a gente pode ir para a dimensão 4 e conseguir fazer uma separação linear. Né? Então, o problema todo é quando você começa a ter objetos um pouco mais complicados. Né? Quão fácil é fazer isso? Quão fácil é desfazer um nó ou achar que dois elos são separáveis? Tá? E essa é uma das perguntas mais fundamentais da topologia computacional. Qual é a complexidade computacional de achar um barbante sem nó, né? Ou que dois elos são separáveis? É uma pergunta que ainda está em aberto. Tá? Então, por exemplo, né? Então essa pergunta aqui, não sei quão familiares vocês estão, mas esse problema é um problema especial para o pessoal de topologia computacional. Tá? Então, tem várias maneiras de tentar desfazer um nó. Tá? Tem movimentos que você pode fazer no nó, você pode levar ele daqui para cá, até aqui. Tá? E você descobre que esse nó aqui não tem nó, desculpa, o barbante não tem nó. Tá? E esse problema aqui está completamente relacionado a descobrir se dois elos são também separáveis. Tá? Esse problema ele está em NP, tá? E em 2016 foi provado que ele está em CoNP. Tá? Então ele está na interseção de NP e CoNP. Então ele é bem provável que ele seja polinomial, a gente não sabe ainda. O chute é que ele é polinomial, mas a tecnologia ainda está longe de conseguir provar isso. Tá? Está relacionado com a conjectura de Poincaré, tem várias tentativas de tentar provar que esse problema é polinomial. Tá? Então, eu saí um pouco de redes neurais, mas voltando, a questão é a rede neural, você está pedindo para ela resolver esse problema, essencialmente. Tá? Então, é bom a gente conseguir pensar sobre isso um pouco. Tá? Mas a ideia foi, vamos pegar isso aqui e rodar, vamos ver o que dá. Tá? O que acontece quando eu rodo um treinamento da minha rede neural? E aí eu chego num caso assim. Tá? Então, isso aqui é um mínimo local. Tá? Só que o que ele está fazendo? Vamos tentar entender um pouco mais aqui.
esses elos estão entrelaçados, tá? Só que ele tenta fazer a parte que eles estão entrelaçados, alguma parte, ele tenta diminuir ela o máximo possível para a classificação, para a acurácia ali não ser tão ruim. Mas ele não está de fato resolvendo o problema, ele está simplesmente tentando evitar o máximo, tá? E isso é o que de fato acontece se você não sobe a dimensão, tá? Então, se você conseguisse resolver esse problema em dimensão 3, né, aí a gente estaria resolvendo aquele outro. Tá? Então, essa aqui é só uma frase do Christopher Olah, que pensou um pouco nessas visualizações. Tá? E quanto mais eu penso nas camadas de uma rede neural, ou seja, uma transformação afim seguida por uma função de ativação pontual, mais me sinto desencantado. É difícil imaginar que essas camadas são realmente boas para manipular variedades. Tá? Essa é a sensação que ele ficou e a gente tentou pegar essa ideia e falar o que a gente pode fazer em cima disso. Como é que você vai manipular a variedade sem ser uma função de ativação pontual. Tá? Então a ideia que a gente começou a explorar é você quer deformar o espaço de alguma maneira, mas você não quer que a função esteja fazendo isso. Né? A gente quer pensar num outro objeto que possa, de fato, fazer essa transformação. A ideia que veio do blog do Christopher é pegar e... O que tem essa transformação? O que ela tem por trás? De fato, ela tem um campo vetorial que está fazendo essa transformação. Tá? Então, a pergunta é, será que a gente não poderia aprender o campo vetorial de cara, em vez de tentar aprender a função? Tá? Será que seria melhor a gente pegar o campo vetorial e tentar aprender ele? Tá? Então, essa que foi o início da brincadeira. Tá? Então, daqui a pouco eu posso falar as vantagens, mas a ideia é essa. Não vamos aprender a transformação, vamos aprender o campo. Tá? Então, só para marcar umas notações, tá? Notações clássicas de campos vetoriais, a gente vai tentar, de fato, aprender algum modelo de campo. Tá? Então, a camada da rede neural agora vai ser, de fato, para aprender esse campo. Tá? Então, os colaboradores, o Daniel aqui é um aluno de mestrado, Fabrício e o Fábio são alunos de doutorado lá da UFRJ. Então, a ideia é que nossa primeira visualização era uma função, a segunda que era uma transformação dos pontos e mais a classificação, e agora a gente tem trocando essa transformação de pontos por um campo vetorial. Tá? É isso que a gente vai fazer. Uma coisa o que você pode fazer de cara já é interpretar a rede neural assim, como isso aqui como sendo vindo de algum campo vetorial. Tá? Então, você integrou o campo e chegou na z de x. Tá? Então, essa aqui é a função do campo já integrada. Perfeito? Então, essa interpretação já vale. Tá? A ideia, em vez de só interpretar, é, de fato, aprender o campo. Então, esse aqui é um exemplo simples aqui para vocês verem. Então, vou tentar definir esse modelo de campo vetorial, mas esse campo vetorial aqui é suficiente para quase conseguir uma separação linear aqui. Tá? Ainda não consegue, mas vou tentar definir exatamente o que esse desenho quer dizer nos próximos slides. Tá? Então, a gente só tinha essa parte aqui, pensando na rede neural, agora a gente vai... Antigamente já tinha um campo vetorial sendo implícito, tá? E tem uma certa integração e aqui é a transformação. Tá? O que a gente vai fazer é explicitar o campo vetorial, tá? Só que a gente precisa, de alguma maneira, ainda transformar os pontos. Tá? Então, o que a gente precisa fazer no meio do caminho é, de alguma maneira, integrar esse campo. Tá? E a ideia é que você possa usar qualquer campo que você queira. Pode ser um campo que nem tenha solução
analítica. Tá? Então, você simplesmente você vai ter mais expressividade, porque você vai botar um campo aqui qualquer, tá? Mas você precisa transformar. Então, o que você vai fazer é fazer uma integração numérica para chegar na transformação de fato que você quer. Tá? Então, essa integração numérica está dentro da arquitetura da rede neural. Tá? Perguntas aí, pessoal? Não sei se está fazendo sentido. Tem alguma pergunta? Está tranquilo? Tá, então, eu vou pegar um exemplo aqui só para mostrar aquele desenho que eu falei. Você escolhe algum campo vetorial. Isso aqui é um campo com uma base gaussiana. Tá? Então, eu vou descrever o campo vetorial usando gaussianas. Tá? E meu campo final, tá? É só uma combinação linear dessas gaussianas. Tá? Então, eu tenho vários pedacinhos desses. Tá? Um dos parâmetros que eu tenho que descobrir é a média da minha gaussiana. Tá? E eu tenho que descobrir quanto de cada gaussiana eu vou botar no campo. Então, esses são dois parâmetros da rede neural. Só para dar um exemplo, esse cara aqui simplesmente é uma gaussiana, tá? Que ela está centrada mais ou menos por aqui. Tá? E a combinação linear dela ela dá uma certa força nessa direção aqui. Então, o vetor dela dá uma certa força nessa direção. Tá? Então, só para entender bem aqui, os parâmetros são simplesmente os centros das gaussianas e, essencialmente, a direção que ela está apontando. Tá? Então, literalmente, você está aprendendo vetores âncoras. Tá? Então, cada vetor âncora que você entende, você simplesmente interpola com uma gaussiana ao longo desse vetor âncora. Tranquilo? Tá? Então, essencialmente, você tem... são 4 parâmetros por gaussiana. Tá? 2 da média, no R2. 2 da média e 2 do vetor que você vai interpolar. Tá? Então, literalmente, você está criando um campo vetorial contínuo, tá? Só com esses parâmetros. Isso aqui foi só uma escolha que a gente fez. Não, aquele S que tinha... Você está somando S tem S vetores. Oi? O S está somando... São S vetores. Isso, SS vetores aqui. Então, você pode ter S caras desses. Nesse cara aqui, S é igual a 1. S igual a 1, ok. Tá? Então, só tem uma gaussiana aqui, só tem um vetor âncora e só tem uma gaussiana interpolando. Tá? Mas você poderia pegar o seu modelo favorito do campo vetorial e usar também. A gente só usou isso aqui para os primeiros testes. Tá certo? Então esse aqui foi o modelo em ação. Tá? O que a gente fez só para começar a comparar com os modelos atuais? Quanto os dados vão andar? Tá? O que a gente fez é que cada dado daqui, tá? Ele vai andar... a gente podia escolher o passo que ele vai andar, se ele vai andar metade do campo, inteiro. Tá? A gente pediu para ele andar o passo ser igual a 1. Tá? Então, cada pontinho desse aqui vê o vetor que está nele e é levado para a direção final. Então, você realmente está... você não está fazendo nada contínuo, é só um passo direto e é só um passo só. Tá? Se você podia fazer vários passos, tá? Mas a gente só para testar, a gente fez um passo. Tá? Então, tá claro, pessoal? Não sei se o pessoal aí atrás. Oi? Integrando Eu tô na pior aproximação possível, literalmente. Tá? Então, se eu estivesse integrando, eu teria que ter o campo em cada ponta. Literalmente, literalmente um passo do método de Euler com discretização igual a 1. É isso que eu tô querendo dizer. Tá? Tiago, tranquilo? Tá. Então, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo na arquitetura da rede. Tá? Tipo, isso aqui são os primeiros exemplos, mas, obviamente, você pode integrar quantos passos você quiser, tá? E o tamanho do passo pode ser menor. Tá? O que é interessante
é que se você fizer um passo só, é uma camada da rede neural. Tá? Então, a camada tem uma interpretação diretamente com a representação. Então, cada camada dessas aqui é um passo da iteração de Euler. Tá? Então, se você pediu 3 passos, você tem que abrir um pouco mais essa rede e ela vai ter mais expressividade. Tá? Então, essa é a primeira ligação da arquitetura da rede com o campo vetorial. Tudo bem? Tá. Então, só para... Esse foi um exemplo bem simplesinho que a gente fez, só para comparar com métodos que não são estado da arte, mas métodos básicos, como Naive Bayes, SVM ou próprias redes neurais clássicas. Tá? E a gente, no trabalho do Daniel, tem todos os outros resultados, mas aqui só trouxe um aqui para a gente ver que a nossa proposta não era ganhar da rede neural clássica, é simplesmente a gente está fazendo um exemplo em R2, bem básico, só para tentar ver se era comparável. Tá? Se dava para simplesmente, pelo menos, empatar. Tá? Então, isso aqui é a acurácia dele ficou parecida com a rede neural clássica e o erro médio quadrático a gente viu que também estava próximo da rede neural básica também. Tá? Então, isso aqui esse modelo aqui, desculpa, não é em R2, já é um dataset em dimensão alta, tá? Mas essencialmente ficou comparável. A parte difícil que a gente teve de comparar, para ser uma comparação justa, é quantos parâmetros a rede neural tem e quantos vetores âncoras a gente ia usar. Né? Então, a gente tentou deixar a briga um pouco justa aqui, mas a gente não sabe dizer qual é a dimensão VC, por exemplo. Obviamente, a gente não sabe dizer a dimensão VC dessa rede neural. Tá? A gente não sabe dizer isso nas redes neurais básicas, então aqui a gente não tem a menor ideia. Então não dá para saber muito bem se a gente está comparando modelos no mesmo nível de complexidade. Né? Quais são algumas vantagens que a gente viu nesse trabalho? Tá? A primeira é como é que você enxerga regularização aqui nesse mundo? Tá? Como é que a gente sabe que o modelo está overfitando? Será que a gente consegue segurar um pouco o overfit? Tá? E uma coisa que a gente reparou lá no começo da apresentação é quando ele está fazendo overfit, é quando ele está tentando transformar demais o dataset. Tá? Quando ele está fazendo coisas demais. Tá? Quando ele está apertando muito o dado, né? A gente viu isso. Então, o que a gente pensou aqui, que uma coisa natural, seria que o campo vetorial não pode ser grande demais. Se ele for grande demais, ele vai mexer muito no dado. Então, uma coisa que a gente fez para regularizar, para evitar o overfit, foi tentar minimizar a norma de V. Tá? Então, o fator de minimizar, a gente tentou minimizar durante a otimização, não só a gente quer acertar o campo vetorial, mas quer tentar minimizar a norma do vetor para não ter situações como aquela que a gente viu antes. Tá? Então, uma coisa que foi interessante é isso, né? Essa nova visualização que a gente brincou um pouco tinha uma ideia meio que natural para a regularização. Tá? E outra coisa que a gente ainda está explorando é se você começa a botar campos não conservativos. Né? Será que primeiro campos que não têm... campos que não têm solução analítica, a gente já tentou, e agora a gente queria brincar um pouco mais com campos não conservativos. Por exemplo, naquela situação que você tem o dado totalmente entrelaçado. A gente imagina que um campo desses poderia ser suficiente para desfazer aquela transformação. Então, o gaussiano não foi tão bom naquela situação e a gente pensou em trocar aqui o campo. Tá? Então, a ideia é que a pessoa desenhando a rede neural poderia ter camadas diferentes, campos vetoriais diferentes para testar. Tá? Então, essa é a brincadeira. Tudo bem? Agora eu vou
começar a pensar num outro tipo de rede neural. Não sei quanto vocês falaram sobre GANs aqui. Falaram? Pouco, não? Agora ninguém mais está balançando a cabeça, não sei se... Só você está falando que sim. Tá? Então, são as Generative Adversarial Networks, né? As redes adversárias. Tá? O que eu quero fazer é tentar olhar ela de outra maneira, mas não baseado no que a gente acabou de ver. Tá? Um outro jeito de olhar essas redes. Tá? Então, não sei quanto eu falo sobre as redes, só algumas pessoas balançaram a cabeça. Tá? Mas essas redes foram boladas pelo Ian Goodfellow uns 5, 6 anos atrás. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um problema que você gostaria que a sua rede neural conseguisse gerar fotos de pessoas, tá? Pessoas reais. Tá? Então, como é que ele pensou na arquitetura dessa rede? Ele pensou, vamos primeiro começar com algum ruído aleatório, tá? Olhando essas funções reais, tá? Eu vou tentar gerar o rosto das pessoas. Tá? Então, essa rede aqui é responsável em gerar algum tipo de rosto, tá? Começando com esses dados aleatórios. Tá? Quando esse cara gera qualquer coisa aqui, tá? Essa outra rede ela vai ver o rosto real e o rosto gerado. Tá? E essa rede aqui ela tem que determinar se o rosto é real ou ela foi gerado por esse cara aqui. Tá? Então, elas têm têm papéis diferentes aqui. Elas, na verdade, estão competindo uma com a outra. Tá? Esse cara gera e esse cara discrimina entre as duas. Tá? Então, é um problema de otimização, só que é um problema de otimização com duas funções sendo otimizadas. Tá? E elas têm uma a ver com a outra. Tá? Só que eles têm objetivos completamente diferentes. Tá? Então, essencialmente, aqui a gente tem essencialmente um jogo. Tá? E o que você imagina é que você quer chegar numa situação de um equilíbrio de Nash, tá? Onde esse cara aqui está satisfeito e esse aqui também está satisfeito e aí para. Tá? Se um dos dois não estiver satisfeito, eles vão continuar tentando otimizar os parâmetros. Tá certo? Tranquilo? Então, o que mudou foi essa otimização. Tá? Essa otimização que é diferente. Qual é o problema? O que acontece nessas redes? Nessas GANs? Elas são famosas por serem super difíceis de treinar. Tá? E também tem dificuldade e, às vezes, não tem ótimo. Tá? A rede não converge. Tá? Então, o gradiente descendente não funciona aqui, às vezes. Tá? E, às vezes, demora muito para ter convergência. Tá? Então, como ela converge, os resultados são maravilhosos. Tá? Normalmente, mas as pessoas entenderam muito pouco sobre elas hoje em dia. Tá? Então, a pergunta veio, por que elas não estão convergindo? De fato. Por que isso acontece? Tá? E quando que a gente pode evitar? Será que a gente pode escolher uma rede aqui e uma rede aqui que a gente vai garantir a convergência? Tá? Tá? Então, eu não trouxe... Desculpa, eu esqueci de trazer uns resultados das GANs, mas é impressionante o que ela consegue fazer gerando fotos de rosto, por exemplo. Tá? Então, vamos pensar nesse... Oh, já estou dando spoiler. Mas eu achei que eu poderia ter um quadro aqui, mas então vou tentar só falar com vocês um primeiro exemplo simples. Tá? Então, imagina que eu tenho uma função, a função que a gente está tentando otimizar é φ vezes θ. Vamos botar negativo, menos φ vezes θ. Tá? E o meu parâmetro é φ. Tá? E o parâmetro do Luiz é θ. Tá? Então, a gente está competindo, os dois querem otimizar essa função, mas o meu parâmetro é φ, o dele é θ, e a gente está tentando chegar em algum ótimo. Tá certo? Todo mundo tranquilo? Eu não sei se tem um quadro aqui, desculpa, não sei se vocês conseguem pensar. Tá? Então, mas a gente está nessa função. O Luiz tem o gradiente descendente dele, eu tenho o meu gradiente descendente. Tá? O meu problema é unidimensional, o do Luiz é unidimensional também. Tá? O que vai acontecer aqui, nessa função? Menos φ vezes θ. Toda vez que eu mexer um pouquinho, ele vai também mexer um pouquinho.
Não, ele vai... Como é que vai ser essa briga? Dá para a gente imaginar? Uma coisa que a gente pode fazer, né, como a gente podia fazer no gradiente descendente, você pode pensar que o gradiente descendente a gente não precisa ver a função, a gente pode ver o próprio campo, né? E o caminho de aprendizado é algum caminho dentro do campo gradiente, tá certo? Então a mesma coisa a gente pode fazer aqui, tá? O que eu vou visualizar agora, então, é o campo vetorial desse jogo entre nós dois, tá? Então aqui está φ e aqui está θ. Toda vez que a gente estiver em alguma situação aqui, tá? Eu quero ir ou para a direita ou para a esquerda um pouco, e o Luiz quer ir para cima ou para baixo um pouco. Tá? Então, quanto ele quer mexer e quanto eu quero mexer, eu estou representando como esse campo vetorial aqui. Tá? Então, quando você treina uma GAN, tá? O que você está fazendo? Você escolhe algum ponto para começar aleatório, tá? E você vai fazer um gradiente descendente simultâneo. Tá? Essa que é a primeira estratégia que pensaram para treinar as GANs. Tá? Então, eu atualizo e o Luiz atualiza. Tá? Então, eu tenho as minhas derivadas parciais, o Luiz tem as derivadas parciais dele, e a gente vai fazendo essencialmente a mesma coisa que fazia na rede neural clássica, mas a gente vai fazer atualizações ao mesmo tempo. Quando ele atualiza a dele, eu atualizo a minha, a gente recalcula e dá um passo de novo. Tá? O que pode acontecer aqui é o seguinte, tá? É o que a gente está vendo. A gente pode entrar numa situação de loop infinito. Tá? Por que pode acontecer isso? Tá? Primeiro de tudo, existe essa possibilidade. Por quê? Porque agora a gente não está mais num campo gradiente, como era antes. Tá? A gente pode estar num campo não conservativo. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo que bolaram com GANs, é a ideia que a gente está generalizando um pouco a ideia de redes neurais para tentar essa otimização de teoria dos jogos. Tá? Então, isso aí de fato acaba acontecendo, em alguns exemplos até na prática. Tá? O que pode acontecer também é que você pode começar a ter convergência, mas super lentamente aqui. Tá? Você pode ir andando. Pode ficar bem lento, mas chega lá. Tá? Então, esses são os exemplos que a gente vê. Tá certo? Não sei se sem o quadro deu para entender o desenho. Mais ou menos, deu? Tranquilo? Tá? Então, é aquela ideia do desenho do Ash. Tá? Com o gradiente não podia acontecer isso, e agora a gente tem essa possibilidade. Então, a primeira coisa é o que fazer. Tá? Como é que você resolve esse problema aqui, tendo essa interpretação, tendo essa visualização? Tá? O que a gente pode fazer? Tá? Então, a ideia que os autores tiveram, aqui eu tenho a referência no final dos slides, mas você pode... o que você pode fazer é criar um campo auxiliar. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse campo vetorial aqui, vamos chamar ele de V. Tá? O que você pode fazer é... Você essencialmente calcula... como é que eu diria? Você calcula a norma de V, tá? A norma desse campo aqui, nas duas direções. Tá? Então, você calcula na direção Vx e na direção Vy. Tá? Então, aqui o que você tem... Quando você faz isso, você cria esse campo auxiliar. Tá? O bom desse campo auxiliar é que os mesmos pontos críticos que eram presentes aqui estão presentes aqui. Esse zero aqui está no mesmo lugar do que esse zero. Tá? Só que aqui você consegue garantir que você não vai ter mais a parte rotacional. Tá? E a ideia depois é você, de alguma maneira, combinar esses dois campos para rodar o seu gradiente descendente nesse campo aqui. Tá? Então, qual é o problema? O problema é quando você tem esse campo do meio aqui, você
você fez um campo auxiliar, mas você pode ter mudado a característica, a natureza dos pontos críticos. Tá? O ponto crítico está exatamente no mesmo lugar, mas a natureza dele pode ter mudado. Tá? Então pode ser, por exemplo, um ponto de máxima, um ponto de célula, você só estava interessado nos pontos mínimos. Tá? Então é por isso que você não pode rodar o algoritmo aqui, você tem que, de fato, misturar um pouco os dois para tentar conseguir identificar os mínimos aqui. Essa parte, desculpa se eu estou passando meio rápido, mas a ideia é... Tem alguma boa ideia para ter pensando em GANs com campos vetoriais. Tá? Então, só queria passar isso rapidinho, depois eu passo as referências, podem olhar com mais calma. Tá? A última coisa que eu queria falar, tá? Que na verdade, no resumo eu botei como segunda parte da palestra, a gente falou de representações do próprio modelo, de como ver o modelo, essa representação aqui rápida de um pouco do próprio algoritmo, do gradiente descendente. Uma coisa que eu queria falar é que a gente está tentando brincar um pouco lá na UFRJ, a gente tem visto várias maneiras de visualizar redes neurais. Né? O pessoal escreve de várias maneiras diferentes, em artigos. E o que acontece é que elas estão sendo cada vez mais usadas para entender e explicar o problema. No TensorFlow, por exemplo, você pode até construir a rede neural graficamente, tá? Só que não tem uma formalização dessa linguagem gráfica. Tá? Então, a gente, pegando a ideia de vários autores aí, nos últimos 10, 15 anos, a gente está tentando desenvolver uma linguagem visual formal para começar a falar formalmente de redes neurais. Não só redes neurais, mas vou mostrar aqui que você pode usar até para outras coisas. Tá? Então, o que a gente precisa formalizar para fazer isso? Tá? Então, desculpa, estou completamente diferente do começo da palestra, mas aqui a gente está, vai querer fazer isso. Tá? Então, o meu objetivo final seria você trazer uma rede neural para mim, a gente poder manipular ela no computador, tá? E tudo isso acontecendo formalmente, a gente não precisa ver o que está por trás, e depois eu posso rodar e eu vou acreditar que está tudo certo. Tá? Então, ela seria uma linguagem alto nível, mas você realmente não precisa pensar nos detalhes que estão embaixo dos panos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente... Então, esse trabalho aqui é do pessoal da Universidade de Birmingham. Tá? Tem pessoal da Oxford, tem um grupo, então eu botei as referências no final, mas o que o pessoal pensou... Primeira coisa que, se você quer formalizar... Se quer formalizar redes neurais, para a gente, a primeira coisa que você tem que formalizar é a álgebra linear. Tira a linearidade das redes neurais e fala, cara, eu quero primeiro entender como fazer uma linguagem gráfica para álgebra linear. Tá? Depois a gente vai botar as não linearidades. Tá? Um dia, não sei, mas a gente vai primeiro pensar no caso linear. Tá? Então, a gente foi atrás dessa teoria deles que formaliza graficamente a álgebra linear. Tá? Então, você tem... A primeira coisa que a gente define é um operador de somas. Então, quantos operadores a gente precisa? O que a gente precisa formalizar? Esse é o primeiro passo. Tá? Então, a gente primeiro formaliza um operador de soma. Tá? Então, eu vou chamar essa bolinha branca de soma. Não sei quanto tempo eu tenho. Luiz, posso... esse operador de soma. E agora, o que eu preciso depois que eu tenho esse operador de soma? Eu preciso, de alguma maneira, explicar como é que vão ser as equivalências nessa linguagem. Tá? Então, por exemplo, esse diagrama aqui eu vou chamar de equivalente a esse, tá? Pela comutatividade da soma. Tá? Então, você fica imaginando que eu botei um papel por cima, tá? E essa caixa aqui tem duas entradas e uma saída, e aqui dentro vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, para pensar nesse momento, só para pensar um pouco, a gente está pensando aqui esquerda sendo entradas e direita sendo saídas. Tá? Então, eu vou falar que essa aqui é a nossa primeira
equação. Tá? Eu vou ter um cabo para identidade, tudo que entra aqui sai do outro lado. Eu vou ter um cabo que vai poder misturar, o que está vindo de baixo vai para cima e de cima para baixo, tá? Chamando de twist. Tá? E agora, então eu tenho a soma, a identidade, esse twist, e eu preciso agora começar a encaixar esses diagramas um com o outro. Tá? E eu preciso de uma operação matemática formal para isso. Tá? O que a gente vai usar esse operador aqui que a gente vai chamar de simplesmente fazer as coisas em paralelo. Tá? Então você pode botar dois diagramas em paralelo, eles têm um resultado assim. Tá? Se você fizer em paralelo aqui e aqui, fica de outro jeito. Então isso aqui é diferente disso. Tá? Então é essencialmente uma soma direta que está acontecendo. Tá? E outro operador que a gente precisa é o operador de composição em série. Tá? Então você pode botar um diagrama, se ele tiver duas saídas e esse cara aqui tem duas entradas, você pode encaixar e você tem esse novo aqui. Tá? Então, essa é a brincadeira que a gente vai ter. Tá? Então, soma, identidade, o twist e essas duas operações aqui. Tá? Então, já vimos essa propriedade. Tá? Só mais um exemplo aqui de paralelo, a gente pode criar esse diagrama. Tá? De série, desculpa. Tá? Você define que vai ser, que a soma vai ser associativa. Tá? Então, esse diagrama aqui é equivalente a esse. Tá? Então, esse é nosso axioma. Tá? Associatividade é assim. Tá? E, por último, a gente vai ter a nossa unidade da soma, tá? Que vai ser esse operador que não tem nada entrando dentro dele e ele cospe zero. Tá? Esse é o nosso... A gente pode imaginar que está saindo um zero aqui. Tá? E a brincadeira a gente tem a última equação, que é a unidade. Se entra zero e entra alguma coisa aqui, são somadas, tem que ser a unidade. Tá? Não faz nada. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, a gente tem esses geradores aqui, a gente chama de... os geradores são esses aqui são os encanamentos que a gente vai montar. Tá? E a brincadeira é como é que... Se você tem coisas acontecendo aqui, aqui, você, usando várias composições em série e paralelo, você pode decompor o seu diagrama. Tá? Então, eu só vou aceitar diagramas que podem ser construídos dessa maneira. Tá? Essa aqui é toda a ideia. Você não pode pegar uma rede neural do nada e falar, bota isso dentro da sua linguagem. Você tem que ir encaixando desses princípios básicos. Tá? Então, sempre desenhe um diagrama que seja possível subdividir eles assim. Essa é a primeira regra. Por exemplo, loops voltando são proibidos. Tá? Então, você não pode ter um loop de feedback assim, voltando. Tá? Porque isso não dá para construir. Tá? A gente vai falar que a regra 2 é possível desenrolar os fios. Tá? Então, os fios não se entrelaçam. Né? É sempre possível desenrolar esses fios. Tá? E, por último, você pode escorregar esses geradores aí da maneira que você quiser. Tá? Então, você pode escorregar eles assim, assim. Tá? Você pode ir brincando com eles, é essencialmente uma linguagem topológica. Tá? Então, você pode brincar dessa maneira. Tá? Então, como é que funciona a regra de que você pode trocar um diagrama por outro? Tá? Você pode trocar se você tem um diagrama aqui, um pedaço de um diagrama, nesse pedaço aqui estão entrando dois caras e saindo um, você pode trocar por um diagrama que está entrando dois e saindo um, que seja de alguma maneira equivalente. Tá? Então, nossas famosas equações. Tá? Então, aqui é só essa troca equivalente. Tudo bem? Tá? Então, seguindo essas regras, a gente vai botar só esses 3 axiomas agora. Daqui a pouco eu vou adicionar mais. Tá? E, olhando essas 3 aqui, você tem uma nova equação. Tá? Essa equação não é a mesma que essa. Tá?
É uma nova que não é um dos axiomas. Então, de fato, para usar ela, você tem que provar, tá? E aí você pode provar ela fazendo a brincadeira da regra. Tá? Esse daqui troca por esse, que troca por esse, que virou a identidade. Eu sei que estou fazendo meio rápido, mas confie em mim. Tá? Então, o que de fato, gente? Tem um teorema e uma prova. Tá? Então, a ideia é que em cada passo da prova você fez alguma coisa equivalente. Tudo bem? Tá? Então, você vai construir assim. Alguma pergunta? Nesse momento? Não? Tá, a pergunta que a gente fez e agora, a gente consegue criar redes neurais assim? Tá? A gente não consegue ainda. Quando tem um dado de entrada, ele é mandado para vários lugares diferentes. Então, você precisa de algum operador que copia. Tá? Ele passa e copia para um lado para o outro. Tá? Então, esse aqui é o operador preto. Tá? Então, ele vai pegar um número e copiar para um lado para o outro. Tá bom? O operador preto tem a sua unidade. O que é a sua unidade? Vai entrar alguma coisa aqui e você vai jogar no lixo. Tá? É um operador que a gente não está acostumado no colégio, a gente não aprendeu isso quando era criança, só que ele tem tudo a ver com copiar. Tá? Então, esse aqui é o descarte. Todo mundo feliz com o descarte? Não? A cópia, ela também é comutativa, tá? A cópia também é associativa, você pode copiar de várias maneiras diferentes, tá? E a cópia também respeita a sua unidade, que é copiei, descartei. Pô, então não fiz nada. Tá? Então essa é uma das regras aqui que a gente tem. Tá? Então, uma equação aqui. Tranquilo? Então, o interessante para a gente essas são as regras básicas. Mas as regras interessantes numa rede neural você tem cópias e somas se encontrando. Tá? Elas estão olhando uma para a outra. Tá? Então, você tem que criar algumas regras com a cópia e com a soma juntos. Tá? E essa daqui é uma das regras principais. Tá? Você vai entrar duas caras, somar e depois copiar. Então, eu entrei x e y, x mais y, foi copiado. Tá? Você pode copiar primeiro e depois somar embaixo. Tá? Então, quando você quiser manipular uma rede, essa aqui é uma boa para usar se você quer somar as coisas primeiro e copiar depois, ou vice-versa, você vai usar essa equação aqui para manipular isso. Tá? Então, por exemplo, assim. Tá bom? Lembrando, essa é a parte mais esquisita. Lembrando que aqui é só a modelagem, é o que a gente imagina aparecer com o nosso mundo. Depois eu esqueço desses x e y e eu estou na linguagem só visual. Tá? Só tenho diagramas igualando a diagramas. Tá? E a gente tem algumas outras regras bobas, que essa aqui é tipo 0, depois você descarta o 0, então quer dizer que você não fez absolutamente nada mesmo. Tá? Por último, aqui está aqui nossas equações. Tá? E esse aqui são os nossos axiomas. Tá? E aí você vai pensar, o que mais eu preciso? Tá? A linguagem já está no nível de... o que eu já posso fazer com isso? Tá? A primeira coisa que você pode fazer é meio que criar um amplificador nesses fios. Tá? Por exemplo, esse cara aqui não amplifica nada, ele faz 1. Tá? Esse cara aqui copia e depois soma. Quer dizer que as coisas que passam por aqui estão sendo amplificadas 2 vezes, aqui estão sendo amplificadas 3 vezes. Tá? Então, você, na verdade, pode amplificar todos os números naturais só com esses axiomas. Aqui de fato, é o 0. Tá? Então, o número 3 é um... Você não está imaginando que não é o 3 que está entrando, o 3 está sendo amplificado. Tá? Então, você também pode criar definições recursivas nessa linguagem, também graficamente. Então, você define como é que vai ser... Você está essencialmente definindo, usando a linguagem de programação, você está definindo essencialmente um açúcar sintático, tipo, só para essa linguagem para a gente não ficar escrevendo diagramas gigantescos. Esse aqui vai ser o 0 e esse aqui vai ser o K mais 1. Tá? E aí você pode provar que você vai conseguir os naturais. Tá? Então, só
3 vira 2, mais 1, com esses dois aí, a gente tem a definição do 3 aqui. Tá bom? Então, agora a gente tem esse açúcar aqui, a gente pode falar, cara, você passa por um número, descarta, é a mesma coisa que descartar. Então, a gente tem umas novas regras que a gente vai provando, assim. Tá? Então, eu vou passar um pouco rápido aqui para tentar... tem várias regras aí, eu vou deixar a referência do Paulo. Mas agora, a gente está pronto para criar matrizes. Tá? A gente só estava pensando em uma entrada e uma saída. Agora, 2 entradas e 2 saídas, você essencialmente tem as nossas transformações lineares. Tá? Então, a gente tem cópia, você pode passar por alguns números e somar. Está essencialmente fazendo o papel dessa matriz aqui. Tá? Então, isso aqui é uma transformação linear em termos de diagramas. Tá? Então, a gente não está nas não lineares, mas a gente está nas lineares. Tá? Então, isso aqui são as nossas matrizes. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é perguntar, né, uma matriz vezes outra, o que vai dar, e você tem que manipular usando as regras. Tá? Você manipula, passa um tempinho manipulando, igual multiplicação matricial no colégio é difícil, aqui também. Tá? E você, depois de manipular um pouco, você chega na famosa fórmula de multiplicação de matrizes. Você essencialmente está fazendo, né, dá para enxergar que você está fazendo A vezes E, depois A vezes F, C vezes F, você vai chegar na primeira coordenada. Tá? E aí, aquelas brincadeiras todas. Tá? Então, multiplicação de matrizes a gente conseguiu. Tá? Só para também deixar um pouco mais fácil, quando tem muitos fios, a gente bota um K em cima. Tá? E a gente generaliza um pouco os operadores. Agora, você pode passar 2 coisas e copiar 2 vezes. Tá? Você tem que ir criando, essencialmente, esses açúcares, porque a linguagem vai ficar grande demais. Tá? Mas a gente consegue fazer isso. Tá? E a brincadeira agora é pensar, sim, a gente conseguiu mostrar que todos os diagramas são matrizes, da maneira que você montou, você pode montar do jeito que você quiser, fazendo composição, série, usando esses operadores. A gente sempre consegue escrever como uma matriz tem esse formato aqui específico. Né? A gente sempre consegue escrever qualquer diagrama assim. Tá? E a brincadeira é que sim. Tá? Para escrever uma matriz, você precisa... o seu diagrama tem que copiar tudo aqui e somar tudo por aqui. Tá? E aí se você estiver nesse formato, onde tem todas as cópias aqui e todas as somas aqui, você consegue, de fato, escrever uma matriz. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, eu vou melhorando, e aí, de fato, tem uma matriz 3x3 bonitinha. Tá? A parte difícil de mostrar é que se você consegue cada diagrama virar uma matriz. Tá? Então, você tem que conseguir mostrar que cada diagrama você consegue trazer todos os pretos para a esquerda e todos os brancos para a direita. Tá? Como a gente já fez isso uma vez nesse exemplo. A gente tinha pretos e brancos em lugares diferentes e a gente transformou os pretos aqui e os brancos aqui. Tá? Então, como é que você faz isso? Como é que você mostra que a gente garantiu as matrizes? Tá? Só para te dar um saborzinho um pouco dessa linguagem, vou tentar parar por aqui, mas aquelas regras, aquelas equações que a gente tinha entre o encontro do preto e o branco, tá? Elas de fato vão virar um algoritmo para você reescrever o grafo, redesenhar o grafo. Então, toda vez que você encontrar com isso aqui, você passa para cá. Toda vez que você encontrar com esse, você passa para cá. Tá? E assim por diante. Você vai só reescrever o grafo. Né? Então, todas essas equações têm o branco na esquerda e aqui você vai tentar fazer essa troca. Tá? Então, só para mostrar um exemplo, esse cara aqui não parece uma matriz, tá? Mas a gente vai trocando, e aí a gente botou todos os pretos por aqui, mas a gente conseguiu mais ou menos quebrar os pretos. Então, a gente pode empurrar eles um pouco para lá, os brancos para lá, e a gente, de fato, voltou para uma matriz. Tá? Então, eu sei que a prova está informal, tem um buraco aqui na prova que, será que durante essas transformações o grafo não pode ficar muito grande? Tá? Vou deixar esses detalhes para outro momento. Tá?
mas já funciona direitinho, você consegue definir uma função que consegue controlar, que está sempre decrescendo, aí você consegue provar que esse algoritmo sempre converge. Tá? Então, a gente, nessa linguagem, você conseguiu garantir que você está montando as matrizes. Tá? Você ainda não está em álgebra linear totalmente, você só montou matrizes de números naturais. Ainda está muito longe disso. Mas o meu tempo está acabando, então, só para te dar uma noção, você tem que botar algum operador novo, um gerador novo para criar os números negativos, e depois você tem que entrar com divisão, tá? Mas eu acho que não vai dar tempo. O legal, vou passar rápido por esse finalzinho aqui. Tá? Você faz frações, você faz matrizes com frações, você também pode escrever os subespaços de álgebra linear nessa linguagem. Tá? Vou passar para o final, senão não vou ter meu tempo aqui. Você pode falar sobre inversa, transposta, subespaços de soma, de interseção. Você consegue, de fato, escrever toda a álgebra linear aqui, ortogonalidade. Tá? E essa teoria, o interessante dela é que ela não só abrange a álgebra linear, mas tem ligações com teoria de controle, circuitos elétricos. Então, os próprios componentes de circuitos elétricos podem ser escritos nessa linguagem se você adicionar mais um gerador. Você precisa de mais um gerador, você consegue escrever os circuitos elétricos. Tá? Computação paralela, o pessoal está começando a usar. A gente tem um grupo de estudos toda quinta-feira que a gente está só começando a entender essas linguagens visuais. E quem quiser participar, a gente está lá. Tá? Aqui algumas referências. Esse daqui é o blog que tinha essencialmente as coisas de GANs. Esse aqui é um blog que eu recomendo sobre a linguagem gráfica, se você quer olhar com mais calma. Tá? Esse aqui é o trabalho do Daniel de redes neurais com campos vetoriais. E essa aqui é a primeira parte da palestra, se você quiser dar uma olhada. Tá? Obrigado aí pelo convite, Luiz. Obrigado, pessoal.